Bora ficar careca de saber com as notícias do nosso Grêmio, tem muita informação e ó, daqui a pouquinho tô indo lá pra arquibancada da Arena. Hoje eu vou torcer pros nossos guris do Sub-17, final do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, primeiro jogo, é na Arena, vou estar lá na arquibancada depois de muito tempo. Hoje não vou fazer live nem transmissão, então tô liberado pra ir pra arquibancada, cara, e claro que vou fazer um vídeo, um resumo daquilo que vivi na Arena e vou trazer pra você aqui na terça-feira de manhã. Combinado? Ô, gente, o Marcos Rocha deu uma entrevista pro canal do Duda Garbi e, velho, ele trouxe alguns detalhes, alguns erros que acontecem no Grêmio que não podem acontecer. E aí fica a pergunta, como é que ninguém viu isso antes? E isso ajuda a ganhar jogo, tá? Ajuda, pode parecer besteira, tá? Porque ele vai falar do chinelo, do tênis, da concentração, da coletiva, que ele viu que tá errado. E olha, o que ele falou, ele trouxe a público ali, mas tenho certeza que tem muita coisa que ele viu e não quis falar. Bom, o que o Marcos Rocha disse? Quero trazer exatamente as palavras dele, do lateral direito que chegou aqui no Grêmio, e também o que disse Paulo Calef e Odorico Roman, candidatos à presidência do Grêmio, sobre contratar ou não contratar o técnico Renato Portaluppi. Uma informação que cresceu nos últimos dias, que Renato quer voltar, Renato vai voltar. Então eu vou trazer aqui o que pensa, ou o que pensam os dois candidatos. Vambora? Vamos juntos com informação aqui. O Marcos Rocha deu uma entrevista para o canal do Duda Garbi, foi comer um churrasco lá do Duda, ou um sushi, né? Porque o Duda faz uma carne crua. Brincadeira aí, Duda. E o Marcos Rocha, que é um super campeão, né? De 3 Libertadores, Trida Libertadores, tem mais Libertadores que o Inter. É campeão brasileiro, é campeão da Copa do Brasil. Pô, o cara é um multicampeão e tem uma boa cabeça. Acho que vocês já perceberam isso pela maneira que ele se expressa. E aí ele foi revelando algumas coisas de dentro do Grêmio que são preocupantes. E fica a pergunta, como é que ninguém viu isso? E aí o Marcos Rocha, você pode num primeiro momento parecer para você besteira, mas o próprio Marcos Rocha vai dizer o quanto isso é importante. Abre aspas para ele, olha só. Para você ter uma noção, Duda, cada um usava um chinelo no clube. De dedo, havaianas, de enfiar no pé, está errado. Tem que ser igual para todo mundo. Você tem que ter um padrão. Você tem que ter uma postura de Grêmio. Eu não posso chegar ao jantar e descer com todo respeito com uma havaianinha de dedo encardida. Pô, eu estou vestindo a camisa do Grêmio. É um detalhe que faz toda a diferença e ajuda a evoluir. Umas coisinhas, às vezes, que você acha que é bobeira, mas não é. Até comentei com o pessoal do marketing. Quando eu cheguei aqui, achei que o patrocinador ia me dar um tênis, ia me dar alguma coisa, que eles iam me filmar usando tênis. E não, eu tive que ir com o tênis que eu trouxe de casa. Falei isso, tá errado. Eu falei, isso está errado. É a hora do cara vender a imagem do clube. Aí os caras falam, Rocha, a gente está mudando, mexendo em algumas coisas, estamos evoluindo. E aí eu falei que ano que vem a gente tem que começar diferente, tem que começar melhor. Olha só, o Marcos Rocha tem toda a razão. Essa camisa aqui é muito grande. E todos os detalhes são importantes. Não pode um cara descer com uma havaiana, ou uma havaiana encardida, ou um chinelo de dedo, ou um chinelo de enfiar no pé, ou na hora de fazer um exame, usar o tênis que o cara traz de casa. O Grêmio é muito grande, né? Só um detalhe aqui antes de seguir com mais palavras do Marcos Rocha, tá? O que o Marcos Rocha aqui traz é uma crítica ao clube, ao Grêmio, que não consegue padronizar coisas básicas, tá? Não vamos pensar que o Grêmio não tem tênis, não tem chinelo, tem tudo. Fornecedor de material esportivo oferece tudo. A questão é fazer com que compram isso. E tá certo o Marcos Rocha, tem que cobrar do clube e também do jogador, que tem o material, mas acaba não usando. Então o Marcos Rocha é meio que o chatão da história, como ele vai dizer, tanto para cobrar do clube como do atleta. E eu acho que isso é uma figura muito de coordenador, cargo que hoje é do Filipão. Talvez o Filipão tenha que entrar mais nessa área, de cobrar os atletas também. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, ele continua, tá? Ele continua aqui, ó. Às vezes os caras falam, Rocha faz isso, Marcos Rocha faz aquilo. Eu falei, vocês estão me colocando como o chatão do Grêmio, porque
tudo vocês veem em mim e eu tenho que falar. Mas até brinquei, eu não vim aqui para fazer amizade. Eu vim para ajudar o Grêmio a crescer. Fazer a minha história e espero que vocês venham comigo. E quem não vier vai ficar para trás, porque a gente não vai aceitar. Ou você está no Grêmio para ajudar e chega para a diretoria e fala, eu não quero ficar, né? Ou você vem para ficar, ou você chega na diretoria e fala que não quer ficar, disse o Marcos Rocha. Tá certo. E o Marcos Rocha, ele tá fazendo o papel de chato, como ele disse. De, apontar, isso aqui não tá legal, isso aqui tá errado, né? Vamos mudar. E ele complementa, tá? Mais uma mudança aqui, ó. Sobre concentração ele vai falar. Já brigamos e ganhamos essa também. Tinha 8 anos que eu não concentrava com alguém. O William também já chegou com essa ideia. O William, acho que desde 2009, quando ele saiu do Corinthians, ele não concentrava com alguém. Eu falei, vou ser o chatão desta vez, mas o clube está entendendo que a gente está em um momento de mudança. O clube vai colocando e para chegar a alto nível tem que preparar todo mundo. Aqui ele fala da concentração, que os jogadores do Grêmio se concentravam no quarto, juntos, como antigamente, né? 2 camas, os caras dormem lá juntos. E agora mudou, cada jogador tem seu quarto. E o Marcos Rocha traz isso do Palmeiras, né? Do Palmeiras. Então ele copia um modelo de sucesso lá do Palmeiras. Mas veja que são coisas básicas. Desde o chinelo, há uma vontade do grupo de se concentrar cada um no seu quarto. Por que não faziam isso antes? Por que não mudaram antes? Marcos Rocha tem peso, estofo para fazer isso e tá colocando o dedo na ferida. Veio para ser o chato. O bom é que o Grêmio está fazendo. E o bom é que o Grêmio tem um líder para isso. Odorico Roman e Paulo Calef hoje deram uma entrevista para o programa Zona Mista da GZH, do Grupo RBS, e foram perguntados sobre técnico e sobre a possibilidade do Renato voltar. O que os dois falaram? Tá? E que eu já tinha essa informação e só reforçaram a informação. Tanto o Odorico quanto o Paulo Calef, eles entendem que não é hora de trazer Renato de volta. Eles entendem que há um desgaste em relação à figura do maior ídolo do Grêmio. E que não é o momento de resgatar o Renato agora. Os dois falam que vão conversar com o Mano Menezes no fim do ano para ver se o Mano continua ou não continua. Mas eles deixam claro em entrevistas que tanto o Calef quanto o Odorico, que são pré-candidatos à presidência do Grêmio, não vão contar com o Renato. Não é essa a ideia. Os dois entendem que não é hora de convocar o Renato para voltar. Futebol é muito dinâmico, tá? Mas neste momento, a ideia deles não é pensar no planejamento com o Renato à beira do campo. Vamos ver como é que vão ser as coisas. Se o Mano fica ou não fica, o Mano só renova o contrato automaticamente se ir para Libertadores, né? Quem ganhar a eleição, seja o Odorico ou o Calef, vai conversar com o Mano e ver qual é a ideia.